Pois é, sabem vocês que o meu inglês ele é cada vez mais macarrônico, né? Ele é um inglês que eu acho que mais nem para sobrevivência serve, né? Um dia já serviu. E assistir o debate nos Estados Unidos com tradução é complicado, né? Porque tu perde as ênfases, perde essas coisas todas, né? Alguma coisa dá para entender, né? Quando tu olha para a cara do Trump com aquele biquinho assim, ó, I didn't know it, com aquele cabelo alaranjado, eu não sabia de nada disso, eu não fiz nada disso. É um negócio assim, gente, basta, é punk. Acho que duas palavras assim podem definir esse cara, né? Ele é desprezível, né? É um ser humano desprezível. Basta ouvir o que o cara fala. Ontem ele falou, né, que a turma lá tinha gente nos Estados Unidos, para variar, imigrantes, né, comendo cachorros. É um negócio assim, e fala uma lata assim, né? Aí pergunta eventualmente para ele assim, tá, e a combustão do carro, como é que funciona? Ele vai te responder à base de imigrantes que entram aqui para transformar os Estados Unidos numa Venezuela turbinada. E o pior são as pessoas que embarcam nessa história. E a outra palavra, além de desprezível, que pode identificar esse cara, é covarde. Ele é um covarde. Ele tem a postura do covarde. Agora observe que as lideranças deste tipo de pensamento têm o mesmo perfil, são covardes, são cagões. São pessoas que, chamadas para o enfrentamento no vamos ver, se escondem nas salas, pegam os aviões presidenciais e fogem do país, e depois eles dizem, I didn't know it. Eu não sabia de nada disso. Trump disse, foram eles. Eles quem? Aqueles que o apoiavam. Esse tipo de gente é assim, desprezível. No primeiro movimento que aparece de responsabilização, eles culpam imediatamente quem? Os seus parceiros. Eu não tenho nada a ver com isso. Os bagrinhos foram os autores desta barbaridade. Como, por exemplo, o 6 de janeiro nos Estados Unidos, em 2021, e o 8 de janeiro aqui no Brasil, mesma coisa. Quem é que entrou lá no Capitólio? Mataram gente. 5 pessoas morreram. Depois de uma convocação feita pelo Trump. Depois de uma incitação feita por ele no próprio comício. E depois foi lá para dentro da Casa Branca comer panqueca e assistir aquilo pela televisão, que nem aquele outro nosso aqui. Cagão, organizando um golpe, o que fez? 2 dias antes de terminar o mandato, pegou um avião e foi embora para os Estados Unidos. Claro, com as malas cheias de joias, todos sabem disso. Isso é um perfil. Esse tipo de gente tem um perfil. São seres desprezíveis, são psicopatas. Olha o discurso do Trump, as coisas que esse cara diz. É assim, é do arco da velha. Não se está exigindo nada, erudições, grandes pesquisas. Não, é senso comum. É ouvir o que o cara diz para perceber os absurdos que esse cara fala. Mas, como o meu inglês é macarrônico, eu hoje de manhã leio jornais para ver as repercussões, exatamente o que havia sido dito, como havia sido dito, né? E todos dizem que a Câmara ganhou o debate, e parece que ganhou bem, e que o cara se expôs de uma forma muito contundente.
Por que eu acompanho isso e por que acho que todos devem acompanhar? Porque tem um fenômeno que está acontecendo no mundo que precisa ser estancado rapidamente. Vejam, por exemplo, as queimadas no Brasil. Gente, isso é um problema de variação climática. Isso está evidente, está óbvio. E esse tipo de gente, a turma do Passa a Boiada, o Congresso Brasileiro tem um caminhão de projetos de lei liberando desmatamentos e etc, etc, etc. Está ali, está no nosso Congresso Nacional para ser aprovado. E o Brasil ardendo em chamas, tirando o Nordeste, todo o Brasil tomado pela fumaça das queimadas. E tem gente que nega que existem variações climáticas. O negacionismo é uma característica desta turma. Trump, Bolsonaro, esta extrema-direita vagabunda. E aqui o caso não é de perguntar se tu é de direita, ou se tu é de esquerda, ou se tu é de cima, ou se tu é de baixo. É se tu tem alguma humanidade no corpo ainda. E meia racionalidade. Essa é a questão. As consequências disso para a humanidade, leia-se para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos futuros, é relevantíssimo. Olha o que está acontecendo em São Paulo, quando tu pega um Pablo Marçal, um imbeciloide, mentiroso contumaz, muito inteligente e esperto, fazendo o que faz. Olha o efeito da entrada desse cara na campanha eleitoral e olha o efeito derivado deste processo Marçal. A institucionalidade brasileira de joelhos diante desse cara. Isto é fato, isto é fato. E aí, gente, tu pode ser de direita, tu pode ser de esquerda, tu pode ser o que tu quiser. O que a gente não pode ser é alguém tolerante com seres desprezíveis como pessoas. Trump é desprezível como pessoa. Tu olha pra cara dele. O cara é um vigarista. As mentiras que o cara diz é um negócio assim, é impressionante, gente. O cara é candidato à presidência dos Estados Unidos da América do Norte e diz coisas assim que são absurdos. Mas mesmo assim, existem hordas de bárbaros que seguem esse cara, que votam nesse cara. Eu não canso de dizer, na última eleição, na que ele participou e perdeu para o Biden, esse cara fez 80 milhões de votos. Se o Biden continuasse em campanha, com as debilidades todas que tem, esse cara seria eleito presidente dos Estados Unidos. Eu tenho o desejo de que a Câmara vença a eleição. Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Agora, todos nós sofremos as consequências da política americana. A Câmara será presidente dos Estados Unidos com os interesses dos Estados Unidos e com as ações imperialistas que os Estados Unidos desenvolvem. Não tenham dúvida disso, vejam o Biden. Mas o meu tema não é esse. Nós estamos lidando com a possibilidade de solidificação de uma extrema-direita com este tipo de discurso que é desprezível. Ele é desprezível. E os covardes têm uma característica. São eles quem cometem as atrocidades contra a humanidade. Assim tem sido na história. Assim tem sido na história. Vamos lá. De episódio em episódio, nós seguimos falando de quase tudo. Não se fala mais de guerra da Ucrânia. Não se fala mais de Gaza. A mídia escolhe aquilo que nós temos que falar.
Até mais.